Nós temos hoje uma pergunta de uma aluna nossa de Goiás. Ela é advogada e ela apresenta uma questão que eu vou ler para vocês. Ela fala assim: como devem fazer os produtores rurais para não perderem os benefícios quando fazem um planejamento sucessório? Por exemplo, ela diz, quando constitui uma holding com cláusula de usufruto, os produtores não conseguem mais financiamentos nos bancos. E tem também a questão tributária, sendo o imposto de renda na pessoa física mais vantajoso. Ela pergunta, qual é a solução? No planejamento sucessório, que tem foco no produtor rural, a ideia que a gente traz é que ele não socialize a propriedade rural, não fatia a propriedade rural entre os seus descendentes. O produtor rural que tem lá 4, 5 filhos, ele vai dividir uma propriedade grande em 4, 5 propriedades menores e nesse ponto aí está, nesse fracionamento, a vulnerabilidade do negócio, do empreendimento rural. Então, o aconselhamento é criar, então, a holding, criar a empresa patrimonial que recebe essa propriedade rural e assim os sócios serão os filhos junto com os pais e aí se faz o planejamento, o modelo escolhido pelas partes interessadas da migração das cotas dos pais para os filhos do modelo que eles escolherem. Acontece que esse cenário ele não é um cenário perfeito, que a gente consegue reproduzir na empresa que vai explorar o ramo agropecuário os mesmos benefícios da pessoa, do produtor rural, pessoa física. Lá na pessoa física, quando o produtor rural explora a atividade diretamente, ele tem um benefício fiscal que é a tributação mais branda que a gente encontra no Brasil, que é aquela tributação, vamos pensar na presunção de lucro, que considera 20% das receitas advindas da atividade rural como a receita tributável pelo imposto de renda. Então, se eu pego lá, se eu tenho uma renda de R$1 milhão por ano com a venda de gado ou a venda de soja, por exemplo, eu posso considerar R$200 mil como a minha receita tributável e aplicar sobre esses 20%, 27,5%, que é a alíquota do imposto de renda da pessoa física. Fazendo isso, eu vou ter uma tributação final, então, sobre toda a receita de 5,5%. É a tributação mais branda, sem sombra de dúvida. Lá na pessoa jurídica, eu não vou ter este modelo. Ele vai ser um pouquinho mais gravoso, mas não a ponto de impedir a formação da empresa e colocação dos herdeiros no negócio. Então veja, eu tenho uma tributação que parte da pessoa física de 5,5% que passa para 6,37%. A diferença, ela pode ser significativa se a gente estiver num contexto de uma rentabilidade de faturamentos bastante elevados, que dá 0,87%, não chega a 1%. Então, este cenário precisa ser explicado ao produtor rural que vai lançar a mão de um planejamento sucessório para colocar a propriedade numa empresa, para que ele entenda isso e não tenha isso como um prejuízo decorrente do planejamento, e sim como uma situação que é natural a ele, que vai trazer, por outro lado, vantagens. Quais vantagens? Manter a propriedade íntegra, sem fracionamento, poder explorar todo aquele negócio de uma forma única. Esse fracionamento é que seria, então, a desvantagem. Com relação a crédito, a gente sabe que quando eu transfiro alguma coisa para alguém, vamos pegar o produtor rural que faz a doação da propriedade para os seus filhos e reserva o usufruto para si. Ele vai ficar, então, explorando a área enquanto a nua propriedade fica em nome de seus filhos. Nesse caso, realmente, ele não conseguirá mais dar a propriedade em garantia. Ele pode dar a renda, a produção e assim por diante. Então, a gente tem que olhar no planejamento não como uma situação em que haja perda de benefícios, perda de vantagens, mas sim a gente tem que analisar os novos cenários que o planejamento gera a partir da sua implementação, para que, conhecendo esses cenários, as pessoas envolvidas decidam de uma maneira consciente, de uma maneira efetiva e que busquem aqueles resultados, que conheçam aqueles resultados e que não sejam, então, surpreendidas por cenários que não tenham sido informados. Então, aí a nossa colega advogada lá de Goiás, eu espero ter dado uma resposta à sua indagação
e a gente fica aguardando aí o envio de novas questões sobre planejamento sucessório.